O mundo não precisa de mais pessoas incríveis, porque a verdade é que pessoas incríveis não têm capacidade de mudar o mundo. Eu explico. Tem uma história que diz que 2 dos homens mais brilhantes do mundo foram selecionados por uma revista. E essa revista pegou um dos seus jornalistas e ele passaria um dia inteiro com o primeiro desses homens brilhantes e um segundo dia com esse outro homem brilhante. E então foi assim, o primeiro dia ele passou com um homem brilhante e esse jornalista, desde o primeiro momento da manhã, no momento que o primeiro homem brilhante acordou, ele já estava na sala da casa dele. Ele passou todo o dia, tomou café da manhã, almoço, participou das reuniões, participou do ambiente com os filhos, até o momento da noite que esse homem entrou no quarto para dormir. E ele relatou todo esse dia, viveu toda essa experiência com esse primeiro homem brilhante. O segundo dia, então, a mesma coisa com esse segundo homem brilhante, com um segundo homem incrível. E ele passou o dia com esse homem incrível, desde o primeiro momento até o último momento do dia. No terceiro dia, então, ele foi para a redação e a pergunta foi: e aí, como é que foi? Ele disse: olha, o primeiro dia que eu passei com esse homem brilhante, eu nunca vi um cara tão incrível na minha vida. Ele, desde o primeiro momento, antes do sol nascer, ele já estava acordado, como ele cuida do corpo, a alimentação que ele teve no primeiro momento. A gente foi sair, ele entrou no helicóptero dele, ele mesmo pilotou o helicóptero, a gente chegou até o lugar da primeira reunião. Ele virou completamente o ambiente da reunião, ele fechou uma negociação que eu nunca tinha visto ser fechada daquele jeito. E a gente foi para o momento do almoço, networking, as conexões dele. Eu nunca tinha visto algo assim e fomos passando o dia. O resultado desse primeiro homem brilhante é que eu nunca vi um cara tão incrível, nunca tinha tido contato com um cara tão incrível na minha vida. Ele fez reuniões em 4 línguas, ele dominava as 4 línguas. Ele é um cara incrível, a família dele é incrível. Ele é incrível. Então, na redação, ele foi relatar o segundo dia. Ele disse: olha, é o segundo homem brilhante. Eu estava sentado na sala dele e ele chegou logo no primeiro momento. Ele perguntou quem eu era, de onde eu vinha, e ele ficou ali 1 hora ouvindo a minha história. Ele pediu para ver uma foto do meu filho, da minha esposa. Ele perguntou quais são as ambições que eu tinha, os sonhos que eu tinha. Ele perguntou o que eu gostava de comer no café da manhã, então pediu para que servissem o cardápio que eu mais gostava. E eu já fiquei constrangido no primeiro momento. A hora que nós fomos, ele falou: hoje nós vamos de uma forma não convencional. Ele me levou para ver a coleção de carros dele e perguntou qual carro eu tinha o sonho de dirigir. E nós fomos então para o local do trabalho. Eu fui pilotando aquele carro e ele ali comigo mostrando o carro e como era incrível o carro. Nós chegamos no local de trabalho, ele já conhecia a minha história, me apresentou para todo mundo, perguntou qual o restaurante que eu mais gostava, que eu tinha sonho de conhecer, e na hora do almoço me levou. E a sensação que eu tive é que eu nunca me senti tão incrível. Ninguém nunca tinha feito com que eu me sentisse uma pessoa tão incrível. E foi passando o dia e eu fui me sentindo mais incrível. Ele me apresentou para pessoas, ele me conectou a novas pessoas, ele me abriu portas em um dia que jamais eu poderia ter aberto. E quando chegou no final do dia, esse segundo homem, eu diria: ninguém nunca me fez sentir tão incrível quanto esse homem. O primeiro é o homem mais incrível que eu conheci. O segundo é o homem que fez com que eu me sentisse a pessoa mais incrível em toda a história da minha vida. A Bíblia vai falar sobre um Cristo que veio ao mundo não para provar o quanto é incrível, mas para demonstrar o quanto as pessoas podiam. Foi o primeiro rei que serviu. Foi o primeiro rei que se colocou no lugar de servo e lavou os pés dos discípulos. Por isso não é o quanto você pode ser incrível, é o quanto você pode levar as pessoas a entender o quão incrível elas são. Não é o quanto de dinheiro você pode ter, é o quanto o seu dinheiro pode servir as pessoas. Não é o quanto e o número de pessoas que podem te servir, é a capacidade que você tem de servir o maior número de pessoas. Por isso, o que muda o mundo não são pessoas incríveis. O que muda o mundo são pessoas que despertam nas outras e que levam as outras a perceber o quão incrível elas são.